Olá, boa noite. Estamos aqui para mais uma live da Caixa de Bellini. Mais uma vez, estamos trazendo uma convidada super especial para falar de um tema muito necessário e que eu tenho observado que está aí escondido, oculto, né? Existe pouca informação, é pouco difundido e tem tudo a ver aí com a nossa saúde, a nossa qualidade de vida, principalmente das mulheres. Eu vou esperar mais uns minutinhos aí para vocês irem entrando. E eu já vi que a Cacá do Endometriose está aqui. Então eu vou chamá-la. Vou dar um oizinho e já vou te chamar aqui, Cacá. Cacá aí, super pontual. Muito obrigada. Gosto de pessoas pontuais porque eu sou Olá, pontualíssima. eu também. Oi, Cacá, boa noite, tudo bem? Tudo, Fê, boa noite. Feliz de receber você aqui no meu humilde canal do Instagram. Eu fiquei muito feliz com o convite. Muito Que bom, obrigada. um prazer. Para quem não conhece, a Cacá Ivanoco, ela criou o perfil Endometrinoise. Apesar de, às vezes, o algoritmo do Instagram não ser muito legal com a gente, porque ele reforça comportamentos ruins, ele também nos leva para lugares interessantes. Então, foi graças ao algoritmo do Instagram que eu cheguei no perfil da Cacá. Eu fiquei muito feliz porque eu me senti amparada. Quem me segue aqui sabe que eu sou portadora de endometriose também, assim como a Cacá, e assim como muitas mulheres, né? E a gente acaba encontrando pouca informação. E muitas vezes o que a gente ouve nos consultórios médicos vai muito para uma linha limitada, que não atende aí todos os tipos de mulheres e estilos de vida, né? E a Cacá, ela tem dedicado grande parte da sua vida e do seu tempo a estudar, a entender métodos, né, alternativos e talvez mais saudáveis para que nós, portadoras de endometriose, ou qualquer mulher ou pessoa que também queira ter uma qualidade de vida melhor, possa seguir aí sem ter que tomar um monte de remédio ou fazer um monte de procedimento médico invasivo, né? Acho que esse é o grande objetivo aqui do meu canal também, compartilhar conhecimento que leve aí um pouco de qualidade de vida, de tranquilidade, de saúde mental e física para todos nós. Com certeza. Cacá, antes da gente começar, eu gosto de deixar aqui alguns combinados estabelecidos para todo mundo ficar tranquilo. Eu e a Cacá, a gente separou uma hora aqui do nosso tempo. A ideia é que a gente faça um grande bate-papo com a participação ilustre de vocês aí que estão olhando a gente do outro lado da tela. Eu abri uma caixinha de pergunta e separei algumas perguntas, né? A gente tem um tempo limitado, então eu tentei trazer o que eu acho que seria principal aqui para a gente levar algumas lições e alguns aprendizados para casa. Então fiquem tranquilos, vai ser uma hora. Para quem não conseguiu participar da live, a gente vai salvar a live e vai publicar depois os nossos perfis, né? A ideia é compartilhar esse conhecimento com o maior número de pessoas possíveis. Então fiquem tranquilos, vocês vão poder ver depois, compartilhar com quem vocês quiserem. Ao longo aqui da live, eu juro que eu vou tentar olhar comentários e perguntas. Se por acaso a gente não vê, eu já peço desculpa desde agora, mas a gente tenta, né, sanar essas dúvidas num outro momento, de repente ali pelos Não, stories do Instagram. sim, sim. Né, Cacá? Para quem está vindo do perfil da Cacá, eu sou Fernanda Bellini. Eu criei esse perfil, a Caixa de Bellini, com o intuito de auxiliar as mulheres nesse processo de empoderamento feminino. Eu acho que, como muitas mulheres que eu conheço, e na minha própria jornada, eu vejo que existe aí uma série de desafios, e eu acho que quanto mais a gente pudesse apoiar e compartilhar o que a gente vem aprendendo e o que a gente vem desenvolvendo, mais rápido a gente vai chegar nesses lugares que vão ser melhores para nós mulheres. Esse canal também é para os homens, então eu fico muito feliz com os homens que estão aqui acompanhando a gente, porque afinal somos uma sociedade de mulheres, homens e pessoas não binárias, e é isso, né, Cacá? Já Exatamente. falei muito aqui.
Cacá, Oh, obrigada maravilhosa. mais uma vez. Antes de começar também, queria só fazer um agradecimento ao Rafael Profeta da Aura Acessórios, que está vestindo eu e Cacá com esses lindos acessórios. Muito obrigada, Muito Profeta. lindo. Para quem gosta de acessórios de pedras naturais, super indico o perfil. Aura Acessórios são produtos lindos que eu tenho certeza que é feito com muito carinho, muito esmero. E é isso aí. Eu Agora adorei. vamos para o que importa. Ficou lindo o brinco, Cacá. Eu adorei também. Eu tô com o meu quartzo branco aqui, Lindíssimo. que é uma pedra para energizar, para limpar, e é isso. Cacá, então vamos Diga. lá. Vamos começar com aquela pergunta que uma boa entrevista precisa ter. Eu sei que é uma Vamos pergunta lá. capciosa, mas necessária. Quem é Cacá Ivanouco? Cacá Ivanouco. Cacá Ivanouco, na verdade, é Cláudia. Tem 31 anos, formada em arquitetura. Parou de trabalhar com arquitetura em fevereiro desse ano para se dedicar integralmente aos estudos e cuidados femininos, para poder auxiliar outras mulheres a habitarem os próprios corpos, porque a gente vem de bons anos aí de uma medicina feita por homens que não conhecem os corpos das mulheres e, consequentemente, a gente aprendeu a não conhecer o nosso corpo. Então, essa autonomia, esse resgate do nosso próprio corpo, da nossa ciclicidade, auxilio pessoas portadoras de endometriose a encontrar aí o caminho do meio entre o extremismo e o não fazer nada. Eu acho que isso é muito, muito necessário. Não dá pra gente levar ao extremo e nem não fazer nada quando a gente recebe um diagnóstico de endometriose. E também sou doula. Então, mulheres, assim, ciclos, qualidade de vida, conhecimento corporal, tá tudo interligado. E aí a arquitetura, ela ficou um pouquinho de lado agora. Eu amo arquitetura, gosto muito de arquitetura, mas hoje estou aqui nesse processo, né? Também que eu vejo que aprender é muito curativo para mim, assim, sabe? E conseguir compartilhar o que eu aprendo também é muito legal, assim, ver as mulheres conseguindo, as pessoas, né, de maneira geral, porque não são mulheres que têm úteros. Então, Uhum. eu acho que é isso. Essa é a Cacá. Ela tenta aí, de alguma forma, aprender e passar conhecimento. Essa sou eu. Fico muito feliz que você tenha escolhido esse caminho do meio e que você também tenha escolhido compartilhar o que você está aprendendo com a gente. Eu descobri que eu tenho endometriose recentemente e desse processo de descobrir endometriose eu já tive que ser submetida a uma cirurgia por conta do grau que a doença estava. Para quem não sabe, a endometriose é uma doença crônica, ou seja, não existe cura de endometriose, né? Então, por isso que a gente chama de portadora. A gente vai viver lidando de alguma forma, com menor ou maior grau, com essa doença para o resto da vida. Então, ter encontrado um perfil, né, com uma pessoa que fala a minha língua, que passa pela mesma situação que eu estou passando, né, e que está compartilhando coisas realmente válidas e embasadas, eu acho que foi, foi muito reconfortante, Cacá, muito mesmo. Eu imagino que sim. Eu realmente imagino que sim, porque em 2017, quando eu descobri a endometriose, como era difícil achar um conteúdo que eu me identificasse também, foi extremamente difícil, assim, sabe? Então, é isso. Que bom ouvir isso. Bom ouvir isso. Eu tô aqui com a minha colinha, né? Porque eu deixei as perguntas Também. separadas. Não reparem se eu tô abaixando a cabeça, tá? Porque eu tô aqui, ó, com a minha fichinha de perguntas. E já que a gente está falando de endometriose, do seu perfil, eu queria que você falasse pra gente em que momento que você decidiu criar o seu perfil no Instagram, Endometriose. Então, como que tudo começou, né? Eu descobri a endometriose lá em 2017 e passei por um tratamento com uma médica que não era especialista em endometriose, então o tratamento não foi eficaz, ele piorou o meu quadro, na verdade, eu bloqueei a menstruação e mesmo com a menstruação bloqueada sem ter sintomas, a endometriose continuou crescendo. Então, não foi eficaz, não resolveu nada do meu problema, me deixou pior. Aí eu falei, cara, como assim? Eu tô tomando um remédio que é pra tratar, pra eu ficar bem, e ele não tá funcionando. Aí fiquei com aquela pulga atrás da orelha, né? Faz exame, tá pior, você fala,
médica e alimentação, né? Tem alguma coisa a ver? Não tem? Enfim, falava que não tinha a ver. Eu falei, bom, acho que não é esse médico que eu vou continuar vindo. E comecei a estudar sobre o que era endometriose, porque eu me submeti a um tratamento de 9 meses que eu nem sabia onde estava a minha endometriose, tipo, que órgão estava cometido, onde estava localizado. Tipo, eu me tratava com essa médica há tanto tempo que eu confiava muito na abordagem, sabe? E Sim. aí fico alerta que pode ser a sua médica a vida inteira, pode ser o seu médico a vida inteira. Abram os olhos, não é porque ele soube tratar outras questões que ele vai saber lidar com a endometriose, que não é uma doença meramente ginecológica, ela é uma doença do corpo inteiro, né? Do sistêmica que a gente chama, né? E aí nesse processo encontrei textos e pessoas relatando sobre alimentação anti-inflamatória. Eu falei, que é isso? Eu falei de alimentação, se tinha alguma coisa a ver se eu podia mudar, a médica falou que não. O que é isso? Né? Comecei a ver mulheres falando sobre como mudar a alimentação auxiliou no controle das dores, melhorou a digestão, então, consequentemente, você melhora o seu quadro, né, de distensão abdominal, enfim. E aí eu falei, cara, eu vou testar isso aqui. Eu vou testar isso. O que eu tenho a perder? Nada. Aí comecei a reeducação, né? Porque na verdade não é nenhuma só uma transição, né? Na verdade é uma reeducação da sua vida inteira. Você não está só mudando, você está reeducando hábitos que estão enraizados a você há muito tempo, assim, tanto os alimentares quanto os hábitos de vida mesmo, assim, sedentarismo, enfim. E aí eu fiz uma listinha dos alimentos que eu li lá. Alimentos super inflamatórios, CQT, potencialmente inflamatórios para pessoas com endometriose. Fiz uma listinha. E também fiz uma listinha do que era bom, né, introduzir na alimentação que poderia me ajudar com esse processo da inflamação, enfim, porque aí nesse ponto eu já estava estudando o que era endometriose, de onde ela vem, por que ela aparece, e existem milhares de teorias, enfim. E aí comecei. Aí uma semana eu tirei farinha branca, né, de glúten. Cara, minha digestão mudou drasticamente. A distensão abdominal começou a diminuir. Eu falei, deixa eu tentar tirar mais um negócio aqui. Aí, enquanto eu tava tirando, eu tava já introduzindo, tipo, os temperos, a cúrcuma, a pimenta preta, porque era assim, eu cozinhava com caldo quinor, aquela coisa, né, que eu nunca falei sobre alimentação com ninguém em casa, era assim, eu aprendi com meu pai dessa forma, era assim que eu comia, pra mim era uma comida saudável, feita em casa, sabe? Sim. E aí comecei a tirar uma coisa, põe outra, tira uma coisa, põe outra. Melhorou a disposição, digestão, começou a melhorar. Eu falei, mano, isso aqui tá diferente. Aí eu falei, deixa eu anotar, né? Comecei a fazer um diário alimentar, tipo, hoje eu comi isso, tal, 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 tal. Aí, nesse diário alimentar, eu comecei a perceber, porque eu era uma pessoa extremamente constipada, assim, ficava uma semana sem fazer cocô, assim, tranquila, Tranquilo. né? E aí eu comecei a anotar quantas vezes eu ia no banheiro, como que estava o aspecto do cocô, porque eu sempre fiz aquele cocô de constipação, que era tipo aquele cocô de cabrito, né? Que você vai, faz umas bolinhas, depois vai de novo e dá aquela sensação de que nunca tá vazio o intestino, Sim. sabe? Que é horrível sentir isso. E aí isso foi passando, eu falei, mano, que da hora isso aqui. E aí comecei a anotar. E aí você começa a aí eu comecei a perceber os meus pensamentos, o meu humor, porque o remédio que eu estava tomando, no caso era o Dienogest, ele me colocou num estado de depressão muito forte, então o meu humor oscilava muito, e aí eu tirei o remédio e comecei a ter atenção à alimentação, e inclusive o meu humor foi melhorando, os pensamentos obsessivos, assim, aquelas coisas meio, tipo, estressada demais, ou encana demais com uma coisa que não tem necessidade, assim, obsessivos nesse sentido, tá, gente? Deixar claro, né? Pra não parecer que é perigoso. Mas, enfim, aí fui montando esse diário alimentar. Aí depois de uns 3 meses, mais ou menos, que eu tava fazendo esse diário alimentar, eu falei, cara, eu vou compartilhar isso com as pessoas. Olha isso, olha a diferença que dá no corpo. As pessoas precisam saber disso. Como que ninguém nunca tinha me falado sobre alimentação, sabe?
Isso Chocada, foi chocada. quando, Cá? Em que ano? Foi 2018. Porque eu 2018. descobri em 2017, aí fiz os 9 meses de tratamento, aí já chegou 2018, e eu comecei oficialmente no dia 30 de abril de 2018. Hum, Essa é a data chave, assim, onde eu falei, não, acabou, eu preciso fazer alguma coisa de verdade por mim, assim. E aí foi quando eu realmente comecei a me dedicar para esses estudos, assim, do corpo, né? Que aí eu nem sabia o que eram estudos do meu próprio corpo, né? Tava ali engatinhando. E aí eu comecei a procurar umas receitas, porque o que acontece? Quando você para de comer umas coisas, você para de comer umas coisas, você coloca no lugar. Eu não sabia. Eu não uhum. sabia. O máximo de verdura e legume que eu comia era alface, tomate, cebola e cenoura ralada, sabe? Tipo aquelas saladas de restaurante, assim, de PF. Sim. Assim, era isso, o máximo de legume que eu comia. E aí eu me vi, tipo, tá, tirei proteína animal, tirei glúten, tirei não sei o quê. Como que eu faço para nutricionalmente repor isso que eu tô tirando? Proteína, outras vitaminas que vêm da carne, enfim. E aí, nesse processo, falei, vou criar um Instagram, porque ele começou a funcionar um lembrete para mim, assim, de olha essa receita que você já fez, que legal, compartilha com as pessoas. Comecei a compartilhar receita, meu, receita em duas línguas, em português e em espanhol, porque na época eu estava morando no Uruguai. E aí eu ficava lá, meu, postando, caçando receita, não sei o que, testando. Falei, ah, isso é muito legal. Aí comecei a fazer e começou a vir uma galera. Ai, nossa, que legal, não sabia que dava pra controlar, né, a endometriose através da alimentação, não sei o que, foi aparecendo essa troca. E foi assim que a endometriose surgiu, dessa minha necessidade de montar para mim mesma um Uhum. diário das coisas que eu testava, do que eu descobria, foi assim. Nossa, eu imagino, Cacá, que nessa época, eu sei que não faz tanto tempo, mas a impressão que eu tenho, tá, do que eu observo, tinha menos informação do que tem hoje, né? Em 2018, eu acho que as mulheres não questionavam tanto o uso da pílula ou de outras intervenções hormonais, né? Acho que ainda era um pouco obscura Meio no esse limbo, né? Eu universo. acho que ainda é obscuro, mas tá vindo pra superfície, Tá sabe? vindo cada vez mais para a superfície. Então, eu imagino que você deve ter passado aí por momentos muito difíceis nesse processo de descobrir a doença e se tratar com um tipo de tratamento que te deu um monte de efeito colateral ruim, né? E descobrir aí métodos, vamos dizer assim, alternativos. Porque, na minha visão, eu acho que a gente foi entrando no estilo de vida muito cômodo. E a alimentação, ela não é mais tratada da forma como eu acredito que deveria, né? Tipo, é o que nutre o nosso corpo para que a gente tenha uma qualidade de vida satisfatória. Virou, tipo, eu como qualquer coisa para satisfazer minhas vontades, para, né, o que dá tempo, do Que jeito é que muito dá. também essa cultura do pós-segunda guerra, né? Que aí Uhum. meios de produção, meios de transporte, aí você refina a farinha, não sei o quê, você coloca isso em caixa, dura muito mais tempo, você produz mais. Então, acho que vem muito dessa cultura, né? Do imediatismo, da praticidade, enfim. E Exatamente. E quando eu descobri minha endometriose, eu acho que eu passei por algo muito parecido com a Cacá, porque eu também me consultava há muitos anos com uma médica. Eu sempre fui no ginecologista e a minha cólica muito forte era tratada como, ah, tem mulheres que são mais sensíveis. Eu nunca tinha ouvido falar de endometriose. Eu tenho 32 anos, eu vou no ginecologista desde os 19. Nenhum médico que eu passei olha o falou, CEP falou falou sobre essa doença. Eu descobri que existia endometriose através de duas amigas minhas que tiveram. Uma delas precisou se submeter a um procedimento cirúrgico também. Ela teve até que tirar um pedaço de intestino, como a Cacá. E aí eu falei, poxa, será que eu tenho, né? Porque os sintomas que ela descreve é muito parecido. Eu tive que pedir o exame para minha ginecologista. Ela até ficou um pouco incomodada, eu percebi. E quando chegou o resultado, a primeira coisa que ela me falou foi ou para eu tomar progesterona ou para eu usar o Dilmirena para cortar minha menstruação. Porque no
Engravide! É, porque para o senso comum, assim, para a medicina mais básica, né, e para quem não é especializado nessa área, esse é a primeira coisa que eles ofertam para uma mulher que, né, apresenta essa doença na clínica. Só que mesmo eu falando, olha, eu já tomei anticoncepcional, eu tive vários efeitos colaterais muito ruins, eu não quero cortar minha menstruação, eu não tenho essa vontade. Não existe outra forma? Não, é só isso. Aí, por sorte, né, que eu já estou num momento que eu venho estudando outros tipos de possibilidades, eu peguei e falei, não, então eu vou para minha casa e vou pensar. Eu vou para minha casa e vou pensar, eu vou procurar outro médico, né? E aí, nessa de procurar outro médico, eu acabei indo no médico que operou essa minha amiga, que ele é uma pessoa especializada em endometriose, e ele me deu um outro panorama da doença, né? Inclusive, se você vai lá e procura no Google, eles vão falar que endometriose é uma doença causada pelo sangue menstrual. Só que o que ele me falou é que tem 15 teorias associadas ao porquê que uma pessoa tem endometriose. Inclusive, ele já tratou pessoas com endometriose no sistema nervoso, na parte de trás do olho. Não tem como sangue menstrual subir para a cabeça. Por Né? isso a importância de um médico que não vai tratar a endometriose como uma doença ginecológica. Exatamente. Acho que o que a Cacá falou aqui é super importante. É uma doença sistêmica, não é só ginecológica, né? E ela comete aí mais de 15% das mulheres do mundo todo, né? Então não é uma doença tão rara, tão incomum assim. Então a primeira coisa que eu queria dizer aqui, até antes da gente começar nas perguntas mais técnicas, se você tiver qualquer sintoma, né, que é cólica muito forte, dor nas costas, a Cacá vai falar um pouquinho, insista com o seu médico, né? Peça os exames. A Cacá também vai explicar quais são, porque pode acontecer, ninguém está livre. E, infelizmente, ainda não é tão comentado desse ponto dentro dos consultórios ginecológicos, dentro dos consultórios médicos. E as mulheres aí vêm sendo negligenciadas há muito tempo, né? Como a Cacá também falou, acho que a medicina, ela tem um viés muito masculino, então a gente acaba tendo que ser um pouquinho mais insistente em alguns pontos, né, Cacá? E aí, Cacá, já que a gente entrou no ponto da endometriose, eu queria que você falasse para mim, que é até uma pergunta que mandaram na caixinha. Como que as pessoas, como a gente descobre que tem endometriose? Qual que é o exame que tem que ser feito para Eu descobrir? acho que eu vou primeiro falar de sintomas para depois falar de exame, pode Tá ser? bom, E combinado. exame é um segundo step quando você já sente alguma coisa diferente, assim. Eu vou tomar como ponto de partida o que eu sentia e depois dou outros exemplos. Mas, por exemplo, eu tinha cólicas que eu ficava durante 4 dias na cama. O primeiro dia eu não existia, assim, não Uhum. existia. Eu sentia muita dor lombar, fora do período menstrual, inclusive, mas no período menstrual era uma dor absurda, assim, que eu sentia. Quando eu estava menstruada, eu sentia muita dor para fazer cocô, muita dor, ao ponto de não comer para não fazer cocô quando estava menstruada, Nossa. porque eu não queria sentir aquela dor. Então eu tomava líquido, tomava suco, coisas que não iam formar aquela massa fecal que eu teria que fazer força para, não força, né, mas que eu precisasse forçar a saída, assim. Uhum. E era horrível. Não, só de lembrar me dá aflição, assim, aquele na nuca, sabe? Sim. Também distensão abdominal, então a barriga sempre muito estufada ao ponto de eu achar que era genético, assim, de tanto que eu vivia naquela coisa, né? Dietas malucas, efeito sanfona, sem saber a real causa do porquê isso acontecia. Eu vivi uma desbiose 100% do tempo. Desbiose, para quem não sabe, é o desequilíbrio das bactérias no intestino, que a gente fica constipado, fica com diarreia, dá prisão de ventre, dá tudo isso. E são alguns dos sintomas. E aí tem gente que sente dor para fazer xixi, por exemplo. Então, esses são os principais sinais, assim. Então, cólicas muito fortes, dor para fazer cocô, dores fortes na lombar que irradiam para as pernas durante ou não o período menstrual. Distensão abdominal é um sinal bem, 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 bem comum, mesmo em Uhum. pessoas assintomáticas. E dor para fazer xixi também. São os que eu mais ouço, recebo, assim, das mulheres que me procuraram até agora. E do que eu Sim, vejo, né, do relato de outras pessoas. sim.
E aí, para você conseguir diagnosticar, né, que seria o segundo step, com esses sintomas esclarecidos, assim, você fala, tenho muita cólica, tenho dor para fazer cocô, tenho muita dor na lombar. Peça uma ressonância magnética com preparo intestinal ou transvaginal com preparo também. Porque esse Uhum. preparo é o que vai fazer a diferença. Você vai ter um preparo para exame de limpeza do seu intestino, para o exame não ser a visualização do exame não ser prejudicada com comida mesmo, né? Aquelas comidas que ficam presas assim na parede do intestino, enfim. E Sim. esses são os principais exames. Antigamente, falavam muito, antigamente, em 2017, quando eu descobri, o exame CA-125, que é um exame que detecta a inflamação no corpo, por exemplo. O meu estava normal. Ah, é? Esse Aí, é exame de sangue, né, Cacá? exato, exame de Uhum. sangue. E aí o meu nunca deu alterado, tanto que não era uma questão assim. Sim. Então o CA-125 não estar alterado não significa que você não tem endometriose. Então não se contente com o transvaginal de rotina, porque ele não dificilmente ele vai detectar só se a sua endometriose já estiver assim, ó, Muito ferrada. Uhum. mudou, já aderiu o ovário, já mudou a anatomia da sua pelve. Então, sempre transvaginal com preparo e ressonância magnética com preparo. E aí depende, né, das dores que você sente, às vezes um ultrassom, um abdômen total também, para entender se tem diafragma, fígado, porque é isso, não é uma doença ginecológica, então precisa investigar onde estão os pontos. Sim. Então, esse é o caminho, assim, para você. No meu caso, o primeiro exame que eu fiz foi a ressonância magnética da pelve, que aí eles conseguiram detectar que havia endometriose profunda, porque provavelmente eu já estava desenvolvendo ela há muitos anos. Só que até para a gente decidir se era caso cirúrgico ou não, onde que estava ou não, depois eu tive que fazer uma ultrassonografia com Doppler colorido, que aí faz o preparo intestinal, e ali eles conseguem identificar, né, onde estão os pontos, só que mesmo assim, na cirurgia, ainda descobriram mais pontos, né? Olá. Então, só quando abre e coloca lá o vídeo Isso que é importante realmente... ser falado também. Uhum, Porque, por exemplo, no meu caso, eu não lembro do seu caso, do tempo de cirurgia, depois você fala. uhum, sim. Mas a minha cirurgia, ela tinha um período pré-estipulado de duração mais ou menos de 3 horas, Uhum. quase 7. Porque quando abriu, Caraca. estava ruim, mas estava pior do que estava aparecendo no exame, entendeu? Então, Uhum. também é importante de ser falado. A minha cirurgia, ele já colocou uma expectativa um pouco maior, ele falou que duraria ali de 4, 5 horas e foram as 5 horas, né? No meu caso, a endometriose não tinha ido além do útero, estava na parede com a bexiga, mas não tinha pegado a bexiga, o que acaba simplificando um pouco o processo. Mas o útero em si, ele já estava todo acometido pela endometriose, e assim como a Cacá, eu tinha cólicas estratosféricas, assim, quem passou por isso comigo, ficava realmente muito assustado. Eu estava tomando Toragesic, que é um remédio super forte para quem tem crise renal, e não é legal, porque todo mês eu tinha que tomar 40 miligramas de Toragesic, e daqui a pouco eu não ia ter fígado, né? Estômago também já era. Então, é realmente uma doença que precisa ser investigada, né, para entender até que ponto ela está. E algo interessante que o meu médico me falou durante essas consultas, eu agradeço muito o Dr. Luiz Pina, que é o especialista em endometriose e fertilização. Não estou fazendo merchan, mas é porque eu realmente gosto muito da forma como ele conduz, porque ele é professor, então ele explica tudo assim com uma super paciência. Acho muito importante. A gente tem que perguntar e eles têm que responder. Médico que fica, né, nessa de eu sou autoridade e você não precisa saber, não é Ah, médico de depois eu verdade, na minha opinião. na próxima espero o resultado do exame. Tipo, você já fica meio duvido. Exato, Confia. exato. E ele me explicou que existem 4 graus de endometriose, que aí a gente vai falando, né, se tá no útero, se já passou para a bexiga, para o intestino, e existem 4 graus de dor. Não é porque uma pessoa tem grau 1 de endometriose que ela vai ter grau 1 de dor. Talvez ela tenha o grau 4 de dor, né? Exato. Então,
Ó, a endometriose, eu acho que eu vi até uma coisa que você postou, Cacá. Ela acaba impactando a qualidade de vida das mulheres, né, das pessoas que têm, no geral, da vida sexual, da vida profissional, da vida familiar. Porque realmente, quando você não está sendo respaldada, é muito difícil lidar com todas as É coisas muito que essa difícil doença você traz, né? sentindo dor e você não saber por que você sente Por dor. quê? De onde Uhum. vem essa dor? Por que que ela está acontecendo? Você não tem resposta. Isso é muito difícil, é muito É difícil. muito difícil. Então, Cacá, vocês já viram que é uma coisa séria e que tem alguns sintomas que a gente pode ficar atento, né? Por isso que essa consciência corporal é tão importante também, né? E a gente tem que ir lá e pedir para o nosso médico e perguntar mesmo, eles têm que explicar as coisas. Só E, um adendo rapidinho. claro, Os riscos da endometriose, eu falei dos sintomas, mas sim, vamos emendar nos riscos que eu acho que é importante, assim. isso, era a próxima Quais, pergunta, Cacá. quais são os riscos de ter endometriose e não saber, por exemplo, que tem endometriose, ou ter endometriose e não ter um tratamento adequado para a endometriose? A endometriose, o tecido, ele vai grudando nos órgãos. Então, ele sai para fora do útero, né? Por 15 tipos de teorias diferentes, porque a menstruação retrógrada também já caiu por terra por ser a única explicação, porque todas as mulheres têm menstruação retrógrada, mas Uhum. 15% delas, o sistema imunológico não consegue limpar o sangue que sai ali. E aí é onde se desenvolve a endometriose, e a cada ponto, aqueles pontos sangram, e aí dá aquelas dores lá. E aí, quais são os riscos? Vamos começar falando de órgãos. Você está com uma anatomia da pelve totalmente descaracterizada. Então, você pode sofrer um acotovelamento de intestino, porque a endometriose foi crescendo, 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 e seu intestino acotovelou. Rola uma obstrução ali, você tem que ir para emergência no hospital ali, sabe? Ou Uhum. então, perfuração intestinal, que pode te gerar como que chama? Infecção generalizada, por Infecção exemplo. generalizada. Porque o Uhum. intestino é furado, a gente tem bactérias ali dentro, enfim. É, pode obstruir o ureter, e aí dilata o rim, atrapalha o funcionamento do rim. Então é uma cascata de coisa que pode ir Problema. acontecendo, sabe? Por isso a importância de você não ter o cuidado, a atenção, pedir os exames certos para saber o que está acontecendo. No Sim. caso de uma pessoa, por exemplo, que quer engravidar, se ela não faz um tratamento, a endometriose ela gera a infertilidade, mas ela gera infertilidade por a anatomia descaracterizada, então a sua trompa ela também está cotovelada, então o óvulo não chega e o espermatozoide não acha o caminho. Uhum. Os endometriomas ovarianos que comprometem os nossos óvulos. Uma pessoa que engravida pode sofrer abortamento, porque a pelve está descaracterizada, o seu útero não está no lugar, você está com. Tá tudo repuxado lá dentro, tudo é um. Eu costumo dizer, depois que eu ouvi esse termo, assim, a pelve congelada, porque a gente tem tanta aderência que os nossos órgãos não se mexem dentro Uhum. da gente. Então, como que uma pessoa vai gerar uma gestação se o corpo dela é congelado? Se ela está com todos aqueles a endometriose mesmo, né? Uhum. Os focos. Todos ali Sim. espalhados. Eu não sei se vocês já viram como é endometriose, mas parece umas teias de aranha, assim, que vai grudando em tudo. É bem bizarro. Mas Sim. esses são os riscos, assim, de não tratar, né? De sofrer a negligência, enfim. Que é Sim. como muitas pessoas acabam descobrindo. Vai para emergência, chega na emergência com muita dor, descobre uma perfuração, um acotovelamento de intestino, uma obstrução intestinal. Aí E tem que tirar um pedaço de intestino. Essa minha amiga que teve que fazer uma cirurgia foi bem parecida com esse cenário aí que você descreveu. Ela foi direto para o pronto-socorro com uma dor absurda. E aí ali, né, naquele momento que descobriram que ela tinha endometriose e já queriam até tirar uma parte do intestino dela, mas aí por sorte foi muito pequeno e ela não precisou colocar bolsa, porque dependendo
do quanto que está comprometido, né? A pessoa lá vai ter que ainda lidar com essa sequela, com essa questão. Mas, Cacá, a gente está sendo assim também, colocando tudo num cenário mais caótico. Tem pessoas que passam a vida com endometriose e não vão para esse lugar. A minha mãe, por exemplo, ela tem 50 e poucos anos, ela fez agora e descobriu agora que ela tem endometriose e ela teve 3 filhos, assim, apesar dela ter tido cólicas no começo ali da menstruação, ela não sofreu tanto, né? Tem pessoas que são assintomáticas, pessoas que têm sintomas mais leves, né? Isso. Que não desenvolve. Essa questão assintomática ela é difícil, porque às vezes a pessoa tem os sintomas, mas ela não reconhece os sintomas. E ela fala os sintomas para o médico, e o médico não é especializado em endometriose, ele não reconhece os sintomas da endometriose. Sim, e foi exatamente o que aconteceu comigo e é o que acontece com muita gente. Muitas. Você fala, dor pra fazer cocô. Ai, mas é uma glândula anal que inflama quando você tá menstruada. Oi? Não é. Então, eu entendo que existem pessoas assintomáticas, mas eu entendo que existem pessoas que não sabem que têm sintomas. Sim, sim, com certeza, faz total sentido. A Fátima, ela colocou um comentário aqui que ela falou que também descobriu através da ressonância magnética e que ela teve 3 sintomas que a gente citou aqui, né? Então, acho que talvez a ressonância é o mais básico a se fazer, né? Para descobrir mesmo. E aí, Cacá? Ser mais caro, as pessoas não conseguem pagar o exame, então acaba indo para o transvaginal. Então eu falo tanto da ressonância quanto do transvaginal que eu preparo, porque se tiver acometimento, no transvaginal vai aparecer. Também vai aparecer. O problema é fazer uma ressonância, enfim, para ver o tamanho da extensão, assim. E aí, Cacá, agora indo para um cenário, vamos procurar as soluções, né? Já que a gente já mostrou para vocês que não é brincadeira, me deixaram uma pergunta aqui também. Se existe algum tipo de alimentação ou hábitos que possam agravar ainda mais o quadro, e depois você fala se existe também os que podem amenizar, tá? Sim, existem. Uma alimentação potencialmente pró-inflamatória. É um dos principais, assim, que é aquela alimentação que você consome muito ultraprocessado. O que é ultraprocessado? A farinha refinada, a coisa enlatada, o creme de leite, o miojão, aqueles tempos sazon, caldo quinoa. Comidas congeladas. Comidas congeladas, lasanha, pizza congelada. Todas essas coisas são ultraprocessadas e por serem ultraprocessadas, elas são potencialmente inflamatórias para o nosso corpo. Não é que elas só são inflamatórias, não, elas são muito inflamatórias. Esses alimentos são inflamatórios, açúcar refinado, enfim. Sedentarismo, então você não praticar nenhum tipo de, não vou nem falar de atividade física, porque a atividade física dela, tem gente que é tipo uma coisa longe de atividade física, né? Movimentos corporais, o que você se alonga? Você dança, você pula corda, você caminha, dá uma volta no quarteirão, sabe? Tipo, pequenas coisas assim, de se movimentar. Você toma anticoncepcional por muito tempo, são coisas que é bom ter atenção, assim, porque usar muito tempo de anticoncepcional também pode mascarar a endometriose e você demora para descobrir. Então, que mais? Eu me lembro de uma coisa que você falou que foi um nome emblemático para mim, porque eu honestamente não conhecia esse termo, né? Que são os disruptores endócrinos. Disruptores endócrinos, que é uma coisa que... Nome difícil, né? Mas o que é? São uma série de substâncias químicas que tem no absorvente, por exemplo, a dioxina, tem no desodorante, tem alumínio, tem o bisfenol que libera do plástico, enfim. E essas substâncias, elas imitam, não é que elas imitam, elas substituem os nossos hormônios naturais. Então, elas inibem o funcionamento dos nossos hormônios naturais. Para pessoas que têm endometriose, que têm predominância estrogênica, se você vai colocando no seu corpo um monte dessas substâncias... uma coisa bem importante.
Existem substâncias que também imitam os nossos hormônios naturais. Estão nas plantas, os fitoestrógenos, por exemplo. Só que a Uhum. diferença desses produtos químicos que são considerados os disruptores endócrinos é que eles se acumulam no nosso corpo por anos. E os fitoestrógenos, por exemplo, das plantas, da alimentação, saem em dias do nosso corpo. Então aí a gente começa a pesar, né? Tipo, pô, tem alguma coisa que eu preciso olhar com um pouco mais de atenção. Então, Sim. prestar atenção. O desodorante que você usa é aquele spray que vem numa latinha de alumínio? Tenta mudar, vai para um desodorante de leite de magnésia, ou vai saindo do aerosol, vai construindo esse caminho, sabe? Usa um que não seja de aerosol, depois usa um outro creme e vai acostumando o seu corpo, assim, sabe? A parar de ter tanto produto químico. A maquiagem tem disruptor endócrino, entendeu? O creme que a gente passa na nossa pele. Então, é prestar atenção nisso também. O que a gente absorve na nossa pele, sabe? O que a gente passa, o que a gente come, sabe? Sim. Cacá, eu lembro que você comentou que quando a gente, por exemplo, armazena e esquenta a comida em pote de plástico, né? E isso também é bem prejudicial. Exatamente, porque aí libera o BPA, que é um disruptor endócrino, e muita gente come comida em pote de plástico porque leva marmita para o escritório, para o trabalho, enfim. Como que eu consegui, tipo, driblar isso, assim? Eu fazia comida das minhas marmitas da semana, quando eu estava trabalhando fora, porque não dava para cozinhar todo dia. Aí Sim. eu fazia todas as marmitas, esperava todas as panelas esfriarem, depois eu montava as marmitas para não ter calor no plástico da marmita e depois eu congelava. Aí ia lá, tirava do freezer, botava na mochila, chegava no escritório e geladeira. Já começava a descongelar nesse processo de sair de casa, ônibus, metrô, escritório, já começava a descongelar a geladeira. Na hora do Uhum. almoço, pegava, virava no prato e colocava o prato no micro-ondas. Era a opção que eu tinha. Só que aí eu não esquentava a comida em contato com o Com plástico. plástico. E Uhum. é esse o ponto principal. Tá. E eu fiquei com uma dúvida depois que você me falou isso, porque eu uso muito aquela espátula de silicone, assim, no fogo, tá? Eu até evito usar micro-ondas porque eu sei que ele também acaba tirando grande Sim, parte dos nutrientes do alimento, né? sim. Ele também tem problema, Cacau, não? Você Na hora sabe no que esse contato com o calor. eu preciso pesquisar para te responder com assertividade, mas deve ter, né? Deve Silicone. ter, né? Silicone, plástico, como o plástico está presente na nossa vida, É né? muito presente. É muito presente. Inclusive, se for analisar pelo ponto do silicone, provavelmente é contaminante, levando em consideração, por exemplo, com a prótese de silicone, não sei se a gente pode levar pelo mesmo Uhum. caminho, mas esse movimento de tirar as próteses por contaminação também, sabe? Então, acho que Sim, associando por esse caminho, talvez sim. sim. É um processo, né, Cacá? A gente vai descobrindo e vai procurando formas de substituir de um jeito mais saudável, né? Porque É, eu não afinal, só a gente que pode cuidar da nossa saúde, né? Então, eu não vou ser hipócrita, assim, todas as minhas panelas, não são todas as panelas que são aquelas ideais para cozinhar. Uhum. As coisas que eu Sim, cozinho, eu tenho colher de madeira, mas às vezes vai a de plástico mesmo, sabe? Tipo, sim. é isso, é vida real, gente. É vida real, a gente vai tentando implementar. Eu acho que o mais importante é ter a consciência, né? Não dá para negar que a gente de Caminho alguma do forma meio, tá. gente. É o Caminho do caminho do meio. meio. Cacá, já que a gente está falando de hábitos, quais são os hábitos que podem amenizar e evitar o foco da endometriose, entre outros problemas de saúde? Porque eu acho que tudo que a gente está falando aqui não serve só para endometriose, né? Serve para a saúde no geral. Os hábitos que eu milito, assim, que eu falo com vontade, é a alimentação, que é onde eu me propus ajudar muitas pessoas através do planejamento alimentar. Por quê? Porque eu vejo que é um gargalo das pessoas isso. Mas a alimentação, ela é tipo a porta. É o que você pode fazer por você, sabe? Que eu vejo hoje, assim, que pra mim foi mais fácil começar pela alimentação, porque era o que eu podia fazer naquele momento por mim, porque eu estava num lugar que eu não tinha assistência médica, eu não tinha um nutricionista para me acompanhar, não dava. Então eu falei, bom, o que dá para fazer por mim? Vou testar a alimentação. E assim começou. Aí comecei a ter mais contato, né? Porque você vai
por exemplo, com o Instagram. Eu fui conhecendo outras pessoas que também têm endometriose, a gente foi trocando. Você fez yoga? Meu, olha esse canal que legal para você alongar o corpo, porque a gente sente muita dor, né? Porque quando a gente. Eu não sei você, mas quando eu tinha cólica, eu ficava toda contraída na cama, na posição fetal. Parecia que eu, corcunda, eu conseguia levantar minhas costas de dor, assim, bem parecido, Cacá. Exato, e aí imagina o corpo, anos assim, aí eu comecei a fazer o primeiro alongamento, eu falei, minha Nossa Senhora, meu corpo. Enfim, movimentos corporais, né, que eu falei um pouquinho mais para trás, então, vai pular uma corda, sobe e desce a escada do seu prédio, tipo, inclua pequenas coisas na sua rotina, sabe? Não precisa se matricular na academia, não tem? Fazer Tipo, crossfit. não precisa, você pode. Enfim, movimente o corpo, dança, sabe? Uhum. Pequenos hábitos de autocuidado. Então, toma um chá, mas toma um chá sem estar olhando o celular. Come uma comida, comendo a comida, sentindo o que você está comendo, fazendo as coisas tipo na presença, assim. Isso faz muita diferença. Parece meio Sim, clichê, assim, mas isso faz muita diferença mesmo. Para você se conectar, entender como funciona o seu corpo. Porque quando a gente está comendo e olha o celular, a gente não está nem olhando para o prato. com Entendeu? certeza. Então, outros hábitos, por exemplo, de relaxamento, um escalda-pés com algumas ervas que podem te induzir para um sono mais legal. Uhum. Pequenos hábitos mesmo, assim, mas a alimentação, atividade física, né, movimentar o corpo e o sono são os três principais pilares, assim, para obter qualidade de vida, cara. Sim, O que eu vejo do meu trabalho, assim, desculpa te cortar, é que eu não imagina. quero ficar batendo na tecla da doença, tipo, ai, trate endometriose, trate endometriose. É tipo, cuide do corpo, porque se você cuidar do corpo, automaticamente você está cuidando de todas as doenças, Sim. entendeu? Então, alimentação, primeiro passo, alimentação. Alimentação é o primeiro passo. Eu lembro que quando eu recebi o diagnóstico, esse tratamento que eu não acho que é o, o ideal, né, que é com progesterona e hormônio, com anticoncepcional, eu fiquei assim desesperada. Eu falei, meu, deve ter, né, algum método Alguma alternativo. alternativa, pelo amor de Deus. É, alguma alternativa que não seja isso. E foi muito legal ter falado também com o especialista, porque o próprio Dr. Luiz, que foi quem me atendeu e quem está me tratando, ele falou que ele é pesquisador, né? E trabalhou muitos anos no Hospital das Clínicas, fazendo pesquisa com várias pacientes de endometriose. Ele falou que não existe nenhuma comprovação que o anticoncepcional e a progesterona trata. Tanto que a gente está falando aqui de casos. Eu vi o comentário, Diretor, acho que da né? Gabriele, que ela falou que tratou aí não sei quantos anos, ó. Todos os médicos que eu ia me falavam que o tratamento era tomar anticoncepcional para o resto da minha vida. Resultado, 30 centímetros de intestino retirado, mais tubas e apêndice, né? Então, não é esse o tratamento. Não tem nenhum tipo de comprovação 100% de que esse é o caminho. E quando eu descobri e comecei a conversar com algumas mulheres, parece que depois que a gente descobre, aparecem várias mulheres, né, que tiveram. Eu Algumas acho que delas a teoria aí de 15% da população tá errada já, tá viu? errada. Pelo menos pela minha observação, parece que é mais comum do que esses 15%. A grande maioria delas falava, olha, depois que você fizer a cirurgia, você vai ter que tomar de Mirena, assim, afirmava com veemência. E eu, não, gente, não pode ser. E aí, depois que eu conheci a Cacá e conversei com outras pessoas, eu cheguei a levar esse tipo de viés para o meu médico, né? Com tratamento, com a alimentação anti-inflamatória, e ele é super a favor. E ele é um médico que segue uma linha tradicional. Ele é super a favor, inclusive o que ele falou para mim é que a alimentação anti-inflamatória ela vai apoiar não só quem tem endometriose, mas diversas outras doenças, né? Quem tem muitos casos alérgicos, rinite, sinusite, quem tem Fibromialgia. problema de gastrite, fibromialgia. Tudo que é doença autoimune, por exemplo, com a alimentação você consegue controlar bem o desencadeamento da doença, assim, sabe? Se você vai controlando ela na alimentação, que se você vai controlando não, mas controlando ela na alimentação é muito mais difícil desencadear um pico ali de qualquer doença, né, na verdade. Sim. E eu sei até, Cacá, que a gente às vezes acaba sendo um pouco repetitiva, né? E eu vi que você, inclusive, vem falando de transtorno alimentar, né?
que é uma questão quando a gente entra nesse assunto alimentação. Isso pode ser gatilho para muitas pessoas. Eu confesso que para mim nem sempre é fácil também falar desse assunto. A gente vive numa sociedade que pressiona muito a gente para isso, não por um viés de saúde, ser mulher. mas mais por um viés estético. Mas assim, é importante que a gente, em algum momento da nossa vida, a gente se depare com isso e de alguma forma também vá se conscientizando da nossa relação com a alimentação, né? E não que a gente, tipo, precisa agora eu só vou virar vegana, não tem mais açúcar, né? A gente sabe que às vezes até ir por um caminho muito restritivo logo de começo pode acabar dando efeito rebote, o que é muito pior. Função, por exemplo. E aí, é muito pior. Primeiro eu queria convidar vocês para participarem da live da Cacá, com uma nutricionista, né, Cacá? Vai ser no dia 10, é isso? Vai ser sexta-feira. Sexta-feira. Sobre transtornos alimentares e dietas restritivas. Exatamente esse o tema. Para quem tem essa relação mais delicada com alimentação e tudo mais, eu acho que é legal a gente também olhar para esse viés, não é simples assim para todo mundo. E aí eu queria, Cacá, então, que você desse, sei lá, os 3 primeiros passos para quem quer começar com esses hábitos mais saudáveis de alimentação. Porque eu acho que quando a gente começa com metas pequenas, também fica mais fácil da gente ir implementando essas mudanças na nossa vida. Então, acho que eu já falei algumas coisas aqui e vou acabar repetindo, que é, por exemplo, movimentar o corpo. Eu acho que é uma coisa que dá pra gente fazer onde a gente estiver, assim. Dormir bem. Então, faz uma higiene de sono, tira a tela do celular 1 hora antes de dormir, sabe? Tipo, toma um chazinho relaxante para o seu corpo ir se preparando para aquele relaxamento, para o seu sono ter mais qualidade. O sono é importante porque ele é regenerativo. Dentro da medicina chinesa, isso se explica. Eu não sei explicar isso com muito conhecimento, tá? Porque é algo que eu não estudo a medicina chinesa com profundidade. Mas por exemplo, a cada hora da madrugada, um dos nossos órgãos está fazendo uma limpeza, uma purificação. Então, limpa o fígado, limpa o rim, limpa não sei o que, limpa a vesícula. Por isso que é importante a gente ter uma boa qualidade de sono. E a alimentação. É difícil a alimentação? Mas começa devagar. Inclui uma coisa nova. Uma semana Essa semana eu vou comer cenoura. Esta semana eu vou ficar sem comer pão. E vou ver Boa. Eu acho que um passo por vez, para que você compreenda os motivos, os porquês de fazer. Entende? Porque para mim só funcionou assim. Quando eu comecei a entender por que eu não posso comer isso? Por que isso vai me fazer bem? Por quê? Por quê? Por quê? E aí você começa a perguntar, e eu acho que eu venho muito desse porquê, porque lá atrás eu fazia perguntas que não eram respondidas, então agora eu só me contento quando elas estão respondidas. Eu adorei sua última dica, né? Meus amigos, eles comentam que eu sou muito focada, né? Como que você consegue? Eu acabei de fazer uma terapia de sucos, 12 dias de sucos. Maravilhosa. Obviamente com o apoio de uma nutricionista e tudo mais. E é justamente isso que você falou. Eu tenho muito claro na minha cabeça o porquê que eu estou fazendo isso. Qual que é o objetivo? E eu tenho uma conexão muito forte com aquele objetivo e eu entendo qual é o processo e aonde eu quero chegar. Então, eu acho que é bem importante a gente fazer essa conversa com a gente mesmo e entendendo os porquês e se munindo de informação, porque fica muito mais difícil da gente deixar, né, esses nossos compromissos caírem, porque é tão forte o porquê da gente estar fazendo aquilo, que a hora que vem aquela vontadinha, você fala, não vale a pena, porque no fim daqui um tempinho... É uma reeducação da sua própria vida. Com certeza. Como você vai mudar em um mês, ou de um dia para noite, uma coisa que você tá há 30 anos fazendo, cara? É um processo. Como? Tem um processo psicológico que passa, que atravessa esse lugar. Tem toda a sua carga familiar, aquela, sabe? Tipo, é uma reeducação de tudo que você aprendeu a sua vida inteira. Sim. Por isso a importância de ter um acompanhamento terapêutico também, um psicólogo te sustentando ali nesse processo. Quem consegue ter acesso, eu recomendo fortemente que faça.
muito interessante, principalmente quando você alia a psicologia comportamental, né, a terapia comportamental com a alimentação, porque você começa a compreender gatilhos que aí a gente já leva, por exemplo, para conseguir descobrir se há ou não um transtorno alimentar, por exemplo, ou por que dá vontade de comer doce, em que momento do seu dia dá vontade de comer doce, ou por que você comeu uma pizza inteira ontem, se você podia comer 2 pedaços, entende? Você vai começando a traçar o seu histórico e a sua nova história, sabe? Eu acho que isso é isso. Eu acho que não, tenho Cacá, certeza. é isso, eu tenho certeza. Estou aqui para comprovar. Cacá, passou o tempo muito rápido, a gente está encaminhando aí para os 5 minutos finais. E antes de eu entrar nas perguntas de fechamento, eu queria muito trazer uma pergunta que deixaram aqui para a gente, foi a Dedê, acho que é Dedê o nome, que eu achei bem interessante. Eu sei que a gente falou aqui rapidamente, mas talvez vale reforçar esse ponto, né? Falou assim, após a cirurgia, vocês optaram pelo bloqueio da menstruação? O que vocês acham de Enogest? É isso? De Enogest. Eu tenho trauma desse remédio. Tá. Então eu vou falar primeiro eu. Eu não queria de jeito nenhum bloquear minha menstruação, isso desde o começo, né? Eu tomei anticoncepcional há muitos anos, o que acabou mascarando, né, os sintomas da endometriose. Talvez se eu tivesse descoberto antes, eu nem precisaria fazer cirurgia, não sei, né? É melhor nem ver isso, viu? Mas tudo bem. E eu, pelo menos, tenho há alguns anos da minha vida seguido por um caminho de autodescoberta e autoaceitação como mulher. Eu vim de uma família, de uma comunidade que o corpo da mulher ele era odiado, né? Então é nojento menstruar, não pode mostrar isso, não pode encostar naquilo, mulher tá aqui para servir ao prazer do homem, né? Então é muito recente para mim que eu comecei a olhar para o meu corpo não desse viés de julgamento misógino, mas do tipo, eu sou mulher, é isso daqui que eu tenho. Eu nunca tinha visto uma foto de um útero, gente. Eu vi, tipo, faz um mês. Eu fiquei assim, caraca, um negocinho desse tamanho, bebê, sabe? Então, assim, eu tô num processo de aceitar a minha natureza, não de bloquear ela. E isso não fez bem só fisicamente pra mim, mas até emocionalmente. Então, eu sou contra cortar menstruação. Acho que, né, deve ter casos aí que não tem jeito, mas no meu caso, prefiro não. E você, Cacá, o que tem pra falar? Então, no meu pós-cirúrgico, como que foi a minha cirurgia? Eu fiz a minha cirurgia em setembro de 2019. Um mês antes, em agosto, eu tava sem hormônio nenhum nessa época, então o que aconteceu? Eu tirei o hormônio lá daqueles 9 meses atrás, tá? Que me fez mal, que foi o Dienogest, me deu efeitos colaterais horríveis. Eu tenho tipo uma mosca volante no meu olho esquerdo, que foi desencadeado pelo uso do Genogest, que eu não vou conseguir, não tem como tratar. Tá aqui. Sim. Entendeu? Enfim, alteração de humor, N coisas. E não me adaptei a esse remédio, não gostei desse remédio. E aí fiquei sem hormônio nenhum, até que chegou um momento que eu falei, a alimentação não tá só mais dando conta, porque aí eu voltei pro Brasil e comecei a entrar no ritmo de trabalhar no Brasil, por exemplo. Que era aquela coisa acelerada, tá todo mundo sempre atrasado, tudo pra ontem. E aí você é muito fácil entrar nesse looping, muito fácil entrar nesse looping. E aí o meu pico de estresse começou a aumentar, cara. Minhas dores voltaram com tudo. Eu me vi um dia no computador do trabalho com bolsa de água quente nas costas, uma no útero, falei, branca, de tanto remédio, a pressão caindo. Eu falei, o que eu tô fazendo na minha vida? Isso não é vida. Aí foi nesse momento que eu encontrei um médico especialista, enfim. E aí fiz os exames e aí a abordagem era bloquear para a cirurgia, para ir preparando, porque eu estava muito inflamada, meus focos estavam muito grandes, enfim. E aí preparo com, meu Deus do céu, gestrinona vaginal. Então era um creme que eu aplicava no canal vaginal 3 vezes por semana. E no pós-cirúrgico, depois de acho que 15 dias, acho que foram 15 dias da minha cirurgia, eu voltei com a aplicação dele. Eu iria aplicar ele por 6 meses, mas aí veio a pandemia e tudo, então eu acabei utilizando ele por 11 meses. E aí quando eu refiz os exames, tudo, a médica, eu falei, olha, eu quero parar. Ela falou assim, não, mas você pode? Tá tudo ótimo com você.
entendeu? Então, assim, eu não sou a favor do uso de hormônio, porque para mim é claro, falou Uhum, aqui na live que o hormônio não tem comprovação, a pílula, né, não tem comprovação de que trata nada. uhum. Então, é isso, é uma escolha mesmo de abordagem médica, enfim. Mas eu não levanto a bandeira, use hormônio, não use hormônio. Eu acho que é de cada um. E eu Cada um. escolhi não usar. Não usar. A Fátima até comentou aqui que eu também acho que é uma sequela, acho não, é uma sequela de usar hormônio que afeta o nosso libido, né? Demais. O E anticoncepcional em si já acaba com a libido, né? exatamente. E aí, já que a gente está falando de tipos de abordagem médica, antes da gente entrar nas duas perguntinhas finais, eu queria muito que você falasse, assim, eu sei que a gente tem pouquinho tempo, mas rapidamente, né, sobre a ginecologia natural. Eu tenho também ouvido falar muito da ginecologia natural, eu tenho um pouco de dúvida do que é e se ela substitui a medicina tradicional, ou se ela se associa, não sei. Então, a ginecologia natural nada mais é do que esse resgate da nossa autonomia corporal, do conhecimento do nosso próprio corpo, onde a gente consiga identificar o que a gente tem e naturalmente tratar isso com ervas, com chás, enfim, com uma série de ferramentas que a gente tem dentro da ginecologia natural, que é a nossa Uhum, ginecologia tradicional, né? Aí a gente fala da ginecologia ocidental, que é essa ginecologia do hospital, da medicina mesmo, que uhum, e elas, para mim, tá? Elas se tá. complementam. Por quê? Porque a medicina ocidental, ela tem exame de imagem, cara. Se você chega num tratamento, você tem endometriose profunda com acometimento de intestino, você tem um acotovelamento já intestinal. Como que você vai fazer? Você vai descobrir isso, a gravidade do seu caso ou a não gravidade do seu caso, para tratar de forma natural ou não, se você não sabe o que você tem, se você não sabe onde está, se você entende. Para mim, elas Perfeito. caminham juntas, elas são complementares, extremamente complementares, porque dentro utilizando a ginecologia natural, a gente consegue não tomar hormônio, a gente consegue não tomar um monte de remédio. Então a gente para de judiar do nosso fígado, porque todos esses remédios super fortes de Dorpon, Stântora, Gesic, pega no fígado, e o fígado é onde a gente produz o nosso sangue menstrual. Então, aí você vai vendo, entendendo como o corpo funciona, você fala, cara, entende? Então, para mim é isso. Essa é um casamento, assim, é uma relação entre as duas, Sim. Para completa. mim foi bem importante ter algum contato com ginecologia natural, porque sem dúvida nenhuma eu fui com muito mais respaldo para a clínica do meu médico e da minha médica. Tipo, eu não vou aceitar qualquer tratamento, entendeu? Não, não pode ser só isso. Para mim não funciona. Eu não tô feliz com esse caminho que você está me indicando, né? Então a gente vai um pouco mais preparado, com um pouco mais de repertório, para que a gente possa tomar essa decisão junto com o médico, né? A gente não E só. bater, né, com o médico, trocar com o Uhum, médico. Ó, eu faço isso, eu li isso, eu vi mulheres que aconteceu isso, eu vi pessoas que aconteceu isso. O que que você acha disso? O que que você acha daquilo? Tipo, converse com o seu médico. Não é tipo, o médico é o poder absoluto, conhece tudo de você e do seu corpo e ele vai saber. Ele te viu sim. agora e ele vai saber tudo que o seu corpo precisa, sabe, gente? Vamos parar de terceirizar nosso cuidado, pelo amor de Deus. Sim, Parar de terceirizar os nossos cuidados, sabe? sim. E que a medicina ela seja preventiva, né, e não só para resolver problemas que já estão ali catastróficos. Exatamente. E aí, então, agora eu vou juntar as duas perguntas numa só, para a gente ir encaminhando aqui para o final e dando tchau para os nossos amigos. Fiquem aí, porque são duas perguntas importantes. Eu queria que você apresentasse para a gente os serviços que você oferece. Eu sei que você tem feito alguns trabalhos aí para dar esse apoio, esse suporte para as mulheres que têm endometriose, além do seu trabalho como doula, e também que você fizesse indicações de conteúdo para quem quer aprofundar no tema. Bom, vamos lá. Hoje eu trabalho como consultora para pessoas portadoras de endometriose e pessoas que buscam planejar alimentação. Por que que eu comecei a consultoria de planejamento alimentar também? Por causa daquilo que eu já falei lá no começo, é um gargalo das pessoas no tratamento. Então, Sim,
como poder ajudar essas pessoas que a alimentação entre na rotina como sendo só mais uma coisa da rotina delas, e não aquele peso. Ai, nossa, vou ter que não sei o quê, não posso comer não sei o quê. Tipo, em vez de pensar, não posso comer, o que que eu posso comer, sabe? Então, Uhum. meu trabalho de consultoria vai muito por esse caminho. E agora, com os estudos de ginecologia natural também, estou começando a implementar alguma coisa, ganhando mais segurança para fazer algumas indicações. Falo muito sobre hormônios, tudo isso que eu falei aqui. Então, massagens abdominais, eu disponibilizo ferramentas para que as pessoas tenham conhecimento e elas escolham aquilo que faça sentido para elas. Basicamente é isso. Perfeito. Estou esperando a minha proposta, viu, Cacá? Calculando essa proposta. Porque era um serviço que eu estava oferecendo antes da pandemia, né? Então, não tinha inflação do jeito que tá agora, né? Todas essas coisas, mas... Desemprego. Exatamente. Mas é isso, então é planejamento alimentar, traçando o seu próprio caminho, né? Dentro da qualidade, tendo qualidade de vida, portando a endometriose, estando em remissão ou buscando a remissão. Eu acho que é importante falar isso também. Uhum. E eu tenho 3 planos de atendimento, né? Que é o plano endo, que é esse que a gente discute mais sobre a qualidade de vida mesmo, como funciona o seu corpo, os porquês e tudo mais. Tem o noise, que é só para planejamento alimentar. E aí tem o completo, que é o endo mais noise. E cada um deles tem valores diferentes, enfim, para conseguir acessar pessoas que têm condição, que não têm condição, enfim. Foi um jeito que eu consegui fazer de unir, né, tudo isso, porque eu passava muito tempo, eu investia muito tempo ali querendo ajudar as pessoas e acabava me perdendo até, assim, né, porque é muita história, muita... Eu não consigo ler uma história de uma pessoa e não conseguir responder aquela pessoa com a atenção que ela precisa, sabe? Se ela tá Com vindo falar com certeza. você, eu consigo entender o tamanho da dor daquela pessoa, porque eu já fui aquela pessoa que estava buscando alguém para conversar e me sentia muito sozinha, sabe? Então, Sim. através da consultoria eu consegui encontrar esse lugar, então tá sendo bem legal. Que legal. As meninas falando, tá sendo muito legal a troca, muito legal. Sim, e como é importante esse planejamento alimentar, né? Falo por mim, porque eu fiz aí esses 12 dias de sucoterapia. Inclusive, eu senti efeitos positivos na minha última menstruação. Faz 2 meses que eu fiz minha cirurgia, eu ainda estava sentindo um pouco de cólica. Esse mês eu basicamente não senti cólica nenhuma, o que para mim é uma conquista, assim, maravilhosa. Mesmo. E às vezes eu tenho um pouco de dificuldade de dar continuidade a essa alimentação mais saudável, justamente por não ter esse planejamento, né? Aí a gente entra ali na correria do dia a dia, de trabalho e outras demandas, e a gente deixa, né, esse ponto da nossa vida fora da prioridade, a gente desprioriza ele. E às vezes a pessoa cozinha para a família inteira, sabe? Como fazer Exato. para o marido, ou para a companheira, ou para o filho, que não quer comer as mesmas coisas, sabe? Então, tipo, como conseguir organizar a sua alimentação sem isso ser um problema e você não acaba comendo o que os outros comem porque eles não querem comer aquilo que você precisa comer, sabe? Sim, perfeito. É bem interessante, assim. E aí os conteúdos. Conteúdo, vamos começar pelo livro. Até separei aqui, porque é um livro bem legal. Ele é tipo o meu livro de consultinhas, assim. Eu acho que algumas pessoas já devem ter visto, mas é esse aqui, Ginecologia Natural, da Pabla. Eu acho que essa é uma indicação muito legal para quem está começando a conhecer o corpo, quem busca conhecer o corpo, entender, resgatar, né, esse habitar o próprio corpo, sabe? Eu acho que esse livro ele é uma leitura muito simples e muito completa, assim. Que mais? Documentário. Tem um documentário muito legal que chama Endo ou. Depois você vai criar Isso. Aí você coloca lá, é um documentário muito legal que mostra a história de uma mulher que tinha tinha dor para fazer relação sexual, enfim, é muito real, assim. Eu me identifiquei bastante com o documentáriozinho de 15 minutos, muito interessante, conscientizador da endometriose mesmo. Esse documentário foi feito por isso. Legal. Infelizmente não tem em português, tem legendado, acho só, mas é bem legal. E eu tenho alguns podcasts que são bem legais, que eu gosto muito, assim. Um é do Dr. Eric
Light, eu não sei falar o nome dele, mas ele é nutricionista. Depois eu te mando tudo bonitinho. Legal. E ele tem, eu anotei aqui porque eu não ia saber de cabeça, né, o nome dos negócios. Mas por Eric Isluit, alguma coisa Light, não sei. E aí ele tem um episódio que chama Por que as dietas não funcionam? Não, calma. O podcast do Dr. Eric tem coisas maravilhosas. Esse Por que as dietas não funcionam é do Bom Dia Óbvios. Não sei se você conhece. Eu adoro, eu adoro. Então, esse episódio é muito legal. É com uma nutricionista especializada em transtornos alimentares. Eu não anotei o nome dela aqui, mas eu vou te passar, você coloca depois no post. E é assim, escutem, porque ele é assim muito bom para quem está tentando entender essa relação do alimento com a dieta, com a restrição, onde o transtorno aparece, quais são os sinais, é bem legal. Tem um podcast também que chama Prato Cheio. E dentro desse podcast tem um episódio que chama Corpos em Disputa. Excelente episódio mesmo, muito bom. E tem o podcast da nutricionista Marise Berg, que é direcionada para a Ayurveda. E lá ela fala muito sobre a Ayurveda, alimentação. E tem um episódio específico, que é o episódio 8, se eu não me engano, que chama Mindfulness no comportamento alimentar. Então é bem interessante, acho que essas indicações elas ajudam a gente a se guiar assim, na importância da alimentação, como isso trabalha ou prejudica as nossas emoções. Então, acho que essas indicações tá bom, né? Tem bastante coisa. Nossa, tem bastante coisa aí pra gente pesquisar, estudar, aprofundar. Cacá, quero agradecer de novo pela sua participação. Gostei muito de te conhecer, primeiramente. Gostei muito de conversar com você. Eu espero que quem acompanhou a gente aqui tenha aprendido um pouquinho, que a gente tenha levado aí um pouco de informação, de amparo também para vocês. E, de novo, né, quem precisar aí do trabalho da Cacá, procure ela, que eu tenho certeza que ela vai poder ajudar vocês aí nesse processo aí de planejamento alimentar, de implementar essa alimentação anti-inflamatória e essas práticas mais saudáveis para que a gente tenha uma qualidade de vida melhor, né, Cacá? Todo mundo merece ter qualidade de vida, né? Ninguém merece viver com dor, né? Acho que essa live foi muito boa por isso. Sim. Muito obrigada por convite. Então é isso. Muito obrigada. É isso. Estamos aí, contem comigo e até a próxima. Até. Boa noite. A gente se fala. Com certeza. E se você conseguir baixar, você me manda a live? Eu acho que eu descobri. Eu vou fechar aqui e vou torcer para dar certo. Estou esperando a minha proposta de planejamento alimentar. Eu vou mandar. Tchau, gente. Boa noite. Até mais. Tchau, Cacá.